Olá! Então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para você algumas preposições, né? Preposição é sempre bem complicado de aprender, né? Qualquer idioma que seja, uso de preposição é bem complicado. Mas existem no idioma inglês, existem algumas preposições que elas são já ali prontinhas só para usar. Então, se a gente souber como usar essas preposições nesse determinado local, a gente vai errar menos, né? Então, eu vou trazê-las hoje aqui. E eu vou colocar aqui, tá? As preposições que a gente vai aprender hoje são o at, o in e o on. Só por que fazer diferente, né? O at, o in e o on. Onde é que a gente vai usar essas preposições? Bom, o at vai ser meu as craseado, tá? Então, quando eu quiser dizer às 2 horas, por exemplo, eu vou usar at 2 o'clock. At 2 o'clock. Tá bom? O in eu vou usar para identificar períodos do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening e at night. O at night vai ser o único diferente dos demais, tá? At night. Então, deixa eu colocar bem em evidência aqui essas três preposições que a gente vai usar para identificar os períodos do dia. Então, at 2 o'clock, in the morning, in the afternoon, in the evening e at night. E o on? Onde é que entra o on? Toda vez que eu for falar de dia da semana, eu vou usar o on, tá? Então, on Mondays. Quando eu quero falar de dia da semana, eu tô falando final de semana, não é dia de semana também? Então, on weekends. On weekends, nos finais de semana, tá? Então, toda vez que eu for identificar o dia da semana, eu vou usar o on, tá bom? Vamos fazer uma frase colocando todas elas juntas? Por exemplo, I get up at 7 in the morning on weekends. Pode ser. Weekends. Acordo cedo, né? Vamos colocar mais tarde. Vamos colocar 10. Opa! Ninguém me falou que estava errado aqui. Só o computador e eu não prestei atenção para ele. Então, I get up at 10 in the morning. Vamos acordar um pouquinho mais tarde, né? I get up at 10 in the morning on weekends. Então, o que eu usei aqui? Eu usei o at, que é o meu as craseado, tá? Eu usei o in para identificar o período do dia, né? E eu usei o on para identificar o final de semana. Então, esses três, eles são obrigatórios que eu use, tá? Então, eu vou sempre usar dessa forma. Sempre que eu for falar horário, eu vou usar o at. Quando eu vou falar períodos do dia, eu vou usar o in, com exceção da noite, né? E o on para identificar os dias de semana. Tá legal? Aí vem umas perguntinhas aqui. Por exemplo, quando eu vou falar às 2 horas, tá? Eu tenho obrigação de colocar esse o'clock? Não, você não tem. Existe uma coisa, se você for falar o horário que for 2h30, por exemplo, você não pode usar o o'clock. Você só pode usar o o'clock quando for uma hora exata, tá? Então você diz at 2 o'clock. Mas você também pode dizer at 2 a.m., que é antes do meio-dia, e 2 p.m., que é depois de meia-noite. Que é depois de meio-dia, desculpa, que é depois de meio-dia. Ou seja, antes do meio-dia vai ser 2 da manhã e depois do meio-dia vai ser 2 da tarde, tá? Então, a.m. e p.m. Continuo no mesmo dilema. Eu preciso colocar esse a.m. ou esse p.m.? Vamos notar uma coisa, no inglês se usa o horário de 12 horas e não o horário de 24 horas como em português, tá? Então, em algumas situações, você tem por obrigação colocar esse AM ou esse PM ou usar in the morning, in the afternoon, in the evening ou at night, tá? Por que isso? Porque para diferenciar, para deixar bem claro para a pessoa para quem você está passando a mensagem, qual é o horário. Por exemplo, quando você marca uma reunião,
Ah, você não vai marcar uma reunião às 2 horas da manhã, mas para você ficar respaldado, você vai colocar 2 p.m., tá? Então, numa situação de formalidade, você precisa colocar esse horário sim, se é AM ou se é PM, ou se é in the morning ou se é in the afternoon, tá? Então, são essas as coisas que a gente precisa lembrar, tá? Se a gente está usando esse AM e PM porque precisa deixar claro, ou se a gente está usando porque quer mesmo. Porque no dia a dia, né, se eu estou conversando, se é uma conversa informal com algum amigo, eu não preciso usar nem esse AM, nem esse PM, nem in the morning, nem in the afternoon, se é uma coisa que é clara. Exemplo de uma coisa que é clara. Que horas você toma café da manhã? I have breakfast at 7. Então vamos aqui. Se eu digo I have breakfast at 7, eu não preciso colocar que é de manhã ou nem colocar que é esse AM, que é esse AM. Por que eu não preciso? Porque o breakfast é uma refeição que nós originalmente, né, culturalmente tomamos de manhã. Então a gente não precisa ter esse cuidado de colocar I have breakfast at 7 in the morning. Não há necessidade disso, tá? Mas se por um acaso eu trabalho à noite e o meu café da manhã não é às 7 da manhã, eu tomo café da manhã quando eu acordo já no final do dia, né, no final da tarde, já no comecinho da noite. Então eu vou dizer, aí eu vou identificar I have breakfast at 7 in the evening, tá? Então apenas nesse contexto eu preciso ter esse cuidado, tá? Mas se eu janto às 8 horas da noite, I have dinner at 8. Não há necessidade de dizer que é 8 in the evening, nem muito menos usar o AM ou PM. Bacana? Recapitulando. O o'clock você só vai usar para horas exatas, e se você usar o o'clock, você não usa nem o AM nem o PM. Você pode usar I have a snack at 2 o'clock in the afternoon. Bacana, mas não AM ou PM. Não fica muito bacana. Não fica muito bonitinho usar o o'clock, AM, PM. Não fica muito bom, não. Tá? Não tá errado, mas não é uma coisa muito legal. Não fica bacana. Então, evita de usar, tá? Então, 2 o'clock, 2 AM, 2 PM. E aí, 2 in the afternoon ou 2 in the morning, tá bom? É um desses que você vai usar. Então, o resto é só lembrar que a gente vai colocar as preposições nessa mesma coisa aqui que eu estou falando. Isso aqui é uma ordem, tá? Isso aqui é como a gente vai sempre usar essas preposições. At, in e on. Mas eu sempre acordo às 10 horas da manhã? Não. Às vezes eu acordo early in the morning, que é cedo de manhã. Às vezes eu acordo late in the morning, que é tarde de manhã. Às vezes eu acordo around 10, que é por volta das 10 horas. Então, né, eu posso usar qualquer uma dessas. E às vezes eu acordo até, que é o until, até as 10 horas da manhã. Tá bom? Eu espero que esteja ficando claro, né, para você como que você vai usar essas preposições, tá? Tenho mais informações lá no meu curso. São informações que são bem necessárias, porque quando você começa a ter essas estruturas, né, do idioma, você começa a aprender melhor, aprender de verdade como usar as estruturas. Você pode usar até mesmo para leitura de textos, né? Se você tem um texto, um artigo que você precisa ler em inglês e você precisa entender, aprender a ler esses artigos, a melhor coisa que tem é você entender de estruturas, porque você entendendo as estruturas fica muito mais fácil. Só um dicionário não vai te ajudar muito, tá? Porque o dicionário ele vai te trazer palavras soltas, mas não como arrumar cada coisinha no seu lugar e entender cada coisinha que está escrito, tá? Então essa é a minha intenção. Então vai aqui embaixo, aqui na descrição, e aí você vai saber mais sobre o curso, e que ele está muito legal, ele está sendo preparado com muito carinho e de uma maneira bem fácil de entender.
tá bom? Eu aguardo você em outras ocasiões para que a gente possa tirar mais dúvidas e aprender juntos esse idioma que é tão bacana e tão necessário na nossa vida. Um abraço.